What's up, terceira série, how's it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na nossa 10ª semana de aulas remotas da Escola Educar e hoje nós vamos falar sobre o uso do gerúndio ou do infinitivo após alguns verbos ou como substantivos e após algumas preposições, na verdade quase todas, tá? É um pouquinho extenso esse assunto, então eu peço a vocês aí um pouquinho de paciência, tá? Vocês podem assistir a aula aí depois de 2 vezes, se vocês quiserem, mas era necessário que eu explicasse aí com mais detalhes para vocês, embora vocês tenham também todo esse material aí lá na apostila de vocês, tá bom? Então, como substantivo, nós vamos usar verbos no gerúndio, tá? Sempre que iniciarmos uma frase com verbo. Por exemplo, cantar é um hobby preferido dela. Singing is her favorite hobby. Swimming is good for you. Nadar é saudável, ou é bom para você. Após preposições, o verbo virá sempre na forma de ing, tá? A preposição pode formar uma unidade com adjetivo, com substantivo ou até mesmo com um outro verbo. Então, after resting, I'll make the bed. Então, depois de descansar, eu vou fazer a cama. E aí nós temos outros exemplos aí na sequência, tá bom? Então, temos aqui without, temos aqui before, temos o by, temos o of, ok? E aí temos aí outras preposições. Aqui são só exemplos, tá? Vou mudar meu apontador aqui para vocês. Na sequência, temos adjetivo, preposição mais ing. They are afraid of losing the match. Então, eles têm medo, estão com medo de perder o jogo. I'm interested in meeting him. Depois temos substantivo com preposição, também usamos o ing. We are the chances of fighting a taxes. There are good reasons for eating a lot of fruit. Temos também verbo com preposição, seguidos de ing. In the lecture, he talked about immigrating. E assim por diante. Não vou me estender muito, tá, gente? Senão a aula vai ficar grande. Com a função de objeto direto ou indireto. Então, precisamos lembrar o que é um objeto direto ou indireto e como classificá-lo, como identificá-lo na sentença. They were prevented from swimming. Então, eles estavam impedidos de quê? Aí eu tenho um objeto indireto que eu tenho a preposição from swimming. Então, seguindo a regra lá que depois de uma preposição eu tenho um verbo, se eu tiver um verbo eu tenho que pôr no ing, eu já elimino essa regra aí, né? I miss playing baseball every day. I miss playing, então eu tenho aí, eu sinto falta. Sinto falta de quê? Né? Embora o verbo miss me peça que o próximo verbo seja com ing, eu preciso saber aí que eu tenho aí um objeto direto, então eu preciso colocar esse verbo de objeto que funciona como objeto direto com preposição, aliás, com ing, desculpa. Após certos verbos, consider, enjoy, mind, keep e outros que a gente vai ver na sequência aí que tem uma listinha, tá? Eu também vou colocar verbos com ing. Então, por exemplo, Alice is considering buying a new house. We enjoy playing chess. E assim por diante. Após verbos go e come. Quando falamos sobre atividade física ou esporte. They went skiing last winter. Então, eles foram esquiar no último verão. We are going riding on bicycle this afternoon. Tá? Or do you like to come jogging with me? Okay? Agora, algumas expressões fixas, tá? Tem um sentido fixo aí que a gente usa. Depois dessas expressões, a gente sempre vai usar verbo com ing. Então, can't stand, can't help, be worth, que significa vale a pena, feel like, que a gente usa muito, né? I feel like having a cup of tea. In my case, I feel like having a cup of coffee. Então, esse feel like sempre, tá? It's not good, it's good, it's no use, there is no point, what about, ou how about, look forward to, tá faltando um L aí, na verdade ele veio parar aqui, ó, eu vou corrigir no PDF, tá? Para vocês poderem baixar se quiserem. Be used to, que a gente já tinha falado sobre o used to, né? De estar acostumado, né? A fazer alguma coisa. Agora os usos sem o to. Tá? Vamos ver os usos sem o to.
ou seja, não tem nem o ing nem o to. Após verbos modais, nunca colocamos to. Colocamos o verbo no infinitivo, mas sem o to, que são os chamados bear verbs, né? Que escreve bare, tá? É bear, tá bom? Então, a gente sempre coloca sem o to. I would make a cake for your birthday. They must study. We shall sing a song. Observação, algumas vezes o need é considerado um verbo modal também, porque a gente aprendeu e a gente vai rever agora que o need, ele pede que o próximo verbo na sequência seja com o infinitivo com to, mas quando ele for no sentido de modal, eu não vou colocar esse to, tá? O ought to, por si só, já tem o to como preposição, e aí ele permanece com essa estrutura, mas nem porque ele tem o to como preposição eu vou usar ing não, tá? Ele é um caso especial de modal, beleza? Após expressões had better ou would rather, também não coloco o to, tá? Would you rather watch TV, por exemplo? E após verbos let e make, eu também não coloco o to. She makes me feel good. Eu posso pôr um pronome, por exemplo, tá bom? Na sequência, temos aí, após verbos de percepção, feel, like, feel, hear, notice, watch, observe and see, tá? Que seguem a estrutura de verbo, mais objeto, mais infinitivo. I'll just watch you play golf, tá? Percepção, watch, assistir. I didn't see you coming. Então, eu não vi você vindo. Após and, or, then, as e like. Quando duas estruturas no infinitivo são ligadas por and, por exemplo, a segunda não vai vir com ing, mas sim seguida de infinitivo. Geralmente é assim, tá? I'd like to lie down and go to sleep. Então, ó, I'd like to lie down and go to, tá? Go to sleep. Usos com o to agora. Vamos ver com o to. A gente tinha visto sem o to, agora vamos ver com o to. Após the first, the second, the third, ou seja, ordinal numbers, the last, the only, the next. I was the first to arrive this morning. He is always the last to get up the bed. Tá? Após adjetivos também, quando não forem seguidos de preposição e quando o adjetivo ou advérbio estiver acompanhado de to ou enough. To ou enough, tá? Para poder esse to aí para enfatizar, né? John was surprised to get Priscilla's love letter. I was shocked to see how ill he was. Na sequência, agora o uso dos dois, to e ing. Adjetivos que podem ser seguidos tanto de um quanto do outro, né, da outra forma. Afraid of ou então só afraid. Right ou right in, tá? Certain ou cert of, ok? Esses dois aí vai depender. Se eu tiver afraid e não tiver o of, eu vou colocar o to alguma coisa. Se eu tiver só right, eu vou colocar o to. Se eu tiver right in ou right on, aí eu tenho que colocar o ing. Certain, se eu tiver só, eu tenho que colocar o to. Se eu tiver certain of, ou seja, certo de, certeza de, aí eu tenho que colocar ing, que aí entra na regra lá da preposição, tá? Would like, would love, would prefer and would hate, eu vou sempre colocar o infinitivo, tá? I would like to ask a question, ok? Com pronomes interrogativos, com exceção do why, que é seguido do infinitivo sem to. Então, por exemplo, I don't know what to say, tá? Na sequência, eu coloquei para vocês duas listinhas, uma mais geral, tá? De verbos seguidos de gerúndio. A lista é um pouco mais extensa, gente, mas eu preferi procurar aí para vocês uma lista que tivesse assim um resuminho para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Então, ó, seguidos de gerúndio. Tem dois aí que são bem basiquinhos, facinhos de lembrar. Amar e odiar, love e hate. O like ele vai aceitar, na verdade, duas formas, tá? Tanto o ing quanto o to. E aí eu coloquei aqui para vocês para explicar, tá? Então, ó, love, like, hate, enjoy, avoid, imagine, prefer, might and finish são os verbos que a gente usa muito e aí eles são seguidos de gerúndio, tá?
Verbos seguidos de infinitivo com to. Forget, help, learn, teach, want, encourage, promise, try and decide. Esses aí também são muito usados e a gente vai usar, tá? A tradução aqui, ó, infelizmente veio com espanhol, mas aí muitos de vocês estudam espanhol, né? Então fica fácil. É bom que vocês vão fazer essa transferência aí, tá? Então deixei do jeito que tava aí para vocês, tá? E o importante é que vocês tenham as frases em inglês aqui e os principais verbos, ok? Aqui do lado eu coloquei a explicação do like com o verbo com ing. O que acontece? Olha só, normalmente eles fazem isso, colocam o verbo com ing, assim como enjoy, que significa a mesma coisa, gostar, curtir e tal, né? Então eu tenho aqui, I want to sleep, I like to sleep, I like sleeping. Então aqui vocês vão ver que ele tem, ó, o to, tá? Normalmente quando eu tenho dois verbos juntos, nós usamos o segundo verbo como infinitivo, tá? Aqui, na verdade, eu vou poder usar ele com o ing também, tá? Às vezes a gente usa o infinitivo para falar de hábitos ou então escolhas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, I like to eat ou I like eating chocolate é um hábito que eu tenho, então uma escolha que eu fiz, tá? Neste caso aqui, por exemplo, I like sleeping, I like to sleep, eu posso usar com like ou love com o mesmo sentido, tá? E o don't like, que vai vir como hate, que eu vou usar com ing, tá bom? Com o verbo enjoy, nós precisamos usar o ing, tá? Aí ele vai ter o mesmo sentido de like, mas eu preciso usar ing com ele, tá bom? Aqui eu tenho, ó, as duas possibilidades, I like to sleep e I like sleeping. Né? Nós às vezes usamos o like mais o infinitivo para falar de hábitos e escolhas que eu falei com vocês. E usamos com ing, que é mais comum para dizer que nós fazemos alguma coisa em geral, tá bem? Depois desses verbos usamos o ing. Love, enjoy, don't like, que significa hate, e assim vai, ok? Então, aí eu coloquei para vocês aqui mais um pedacinho do filme Angry Birds, que é para vocês assistirem ao vídeo. Podem acessar através do link que está aqui embaixo, né? Se vocês baixarem o PDF e aí responder o quiz questions sobre o vídeo, que é de múltipla escolha, tá? Objetivo. Depois, o desenho do Tom and Jerry, que eu sei que todo mundo gosta. Esse é um pouquinho grande, tá, gente? Não vai dar pra gente corrigir ele na live, não, que ele deve ter quase uns 18 minutos aí de desenho. Mas para quem gosta, eu acho que vocês vão curtir. E aí é para colocar as preposições, tá bom? Para vocês poderem treinar um pouquinho de preposição aí, tá bem? Ok. Na sequência, leia o roteiro de estudos e faça as atividades propostas relacionadas ao tópico desta aula. Marque a presença nesta aula acessando o formulário que está na descrição do vídeo e, se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Dream, wish and do it. See you guys.